Se o coração falhasse na balança, não haveria dor, defesa ou segunda chance, apenas o desaparecimento absoluto daquilo que um egípcio entendia como existir para sempre. A chamada Sala das Duas Verdades não era apresentada como metáfora religiosa, mas como um espaço real dentro da lógica egípcia da morte, um ambiente que precisava ser conhecido, temido e ensaiado ainda em vida. Os registros deixados em paredes de túmulos, papiros funerários e inscrições rituais mostram que o julgamento não era descrito como algo abstrato ou distante, mas como um procedimento preciso, previsível e inevitável, no qual cada etapa possuía função definida e risco mensurável. O terror não vinha do desconhecido, mas do excesso de clareza sobre o que aconteceria se algo desse errado. Antes de continuarmos, por favor, curta o vídeo. Inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. O medo começava muito antes do falecimento, porque a sala do julgamento funcionava como um prolongamento direto da ordem social. O indivíduo era educado desde cedo a imaginar a cena com nitidez. O chão liso, a presença silenciosa das entidades, a balança imóvel aguardando o coração, o escriba pronto para registrar o resultado e a criatura destinada a devorar aquilo que falhasse. Essa visualização constante transformava a morte em uma avaliação técnica da vida, e não em um mistério espiritual reconfortante. Viver bem significava não acumular peso, não produzir resíduos morais que se tornariam visíveis no momento do exame. A construção desse medo não era feita por ameaças emocionais vagas, mas por instrução sistemática. Textos conhecidos hoje como livros funerários eram, na prática, manuais de orientação sobre o que a alma enfrentaria. Eles descreviam a sala, os participantes do julgamento e a lógica do processo de forma repetida e minuciosa, porque a repetição não tinha função poética, mas pedagógica. O egípcio comum precisava saber exatamente onde estaria, quem o observaria e o que seria exigido, pois ignorância não era vista como atenuante. Errar por não saber era, dentro dessa lógica, uma falha tão grave quanto errar por maldade. A sala do julgamento também operava como um espaço moral absoluto, no qual não existia negociação posterior. Diferente dos tribunais humanos, onde testemunhos podiam ser contestados e decisões revistas, ali tudo era definitivo. O coração não mentia, não podia ser convencido, não aceitava explicações tardias. Essa ideia produzia um tipo específico de angústia silenciosa, porque o perigo não estava em uma acusação externa, mas na possibilidade de o próprio interior do indivíduo se revelar pesado demais. O julgamento não perguntava o que a pessoa dizia ser, mas o que ela havia sido de forma acumulada, repetida e concreta. O mais eficaz nesse sistema era o fato de que ninguém precisava assistir ao julgamento de outra pessoa para temê-lo. Bastava conhecer sua estrutura. A sala existia como certeza coletiva, reforçada em rituais, funerais e narrativas cotidianas. Ela não precisava ser vista para funcionar como instrumento de controle. O simples conhecimento de que cada ação deixava um traço no coração criava uma vigilância interna constante, mais eficiente do que qualquer guarda ou punição terrena. Ao transformar a moral em peso mensurável e o além em um espaço administrativo rigoroso, o Egito Antigo eliminava o conforto da ambiguidade. A sala do julgamento não aceitava boas intenções mal executadas, nem justificativas emocionais. Ela existia como um lugar onde a vida inteira era reduzida a um único instante técnico, no qual o silêncio era mais ameaçador do que qualquer grito, e onde a ausência de erro não significava santidade, mas conformidade exata com uma ordem que não tolerava desvios acumulados. A chegada à sala do julgamento não era imediata nem automática, e é exatamente nesse intervalo que muitos egípcios acreditavam que a alma já podia se perder sem jamais tocar a balança. O deslocamento pós-morte era entendido como um percurso técnico e ritual, não como um simples transporte espiritual. Textos funerários descrevem esse caminho como uma sequência de portais, corredores e pontos de verificação,
nos quais a alma precisava demonstrar conhecimento, identidade e legitimidade para continuar avançando. Não se tratava de um trajeto simbólico, mas de uma etapa funcional do julgamento, na qual o erro não gerava punição visível, apenas bloqueio silencioso. A primeira exigência desse caminho era o reconhecimento do próprio estado. A alma precisava saber que estava morta e agir de acordo com isso, sem confusão ou apego ao mundo material. A hesitação era vista como sinal de desordem interna, algo que já indicava peso moral acumulado. Permanecer perdido, vagar sem direção ou tentar retornar ao corpo era entendido como incapacidade de aceitar a ordem cósmica, e essa incapacidade, por si só, já representava falha grave. O medo não vinha de monstros atacando, mas da possibilidade de errar por instinto, por apego ou por desorientação. Em seguida vinha o problema da identificação. A alma precisava saber dizer quem era, de onde vinha e a quem servia dentro da ordem universal. Nomes, títulos e associações corretas não eram detalhes cerimoniais, mas chaves de acesso. Dizer o nome errado, esquecer uma designação ritual ou confundir uma autoridade espiritual era suficiente para interromper o progresso. Esse ponto revela algo fundamental sobre o sistema egípcio. O além não era um espaço de improviso, mas de memória treinada. A vida precisava ter sido vivida de modo a preparar a mente para responder corretamente sob pressão silenciosa. Outro risco constante nesse caminho era a presença de guardiões e entidades intermediárias. Eles não eram juízes finais, mas operadores de passagem, responsáveis por permitir ou negar acesso conforme a precisão das respostas recebidas. Não aceitavam explicações longas nem demonstrações emocionais. Exigiam fórmulas exatas, palavras específicas e postura correta. A falha aqui não produzia dor nem confronto direto, apenas estagnação. A alma simplesmente não avançava, presa em um estado indefinido que não era punição ativa, mas também não era existência plena. Esse modelo reforçava a ideia de que o julgamento não começava na balança, mas na capacidade de executar corretamente procedimentos sob tensão. O egípcio sabia que, após a morte, não haveria tempo para aprendizado. Tudo o que fosse necessário deveria estar internalizado. Por isso, os textos funerários eram estudados, copiados e recitados ainda em vida, muitas vezes com correções cuidadosas, pois uma palavra mal escrita poderia significar uma palavra mal lembrada no momento decisivo. O caminho até o tribunal também funcionava como filtro social. Nem todos tinham acesso aos mesmos recursos para se preparar. Alguns podiam pagar escribas experientes, amuletos de proteção e inscrições detalhadas. Outros dependiam apenas da tradição oral. Essa desigualdade aumentava o terror silencioso, porque a falha não era apenas moral, mas também técnica e econômica. Errar não significava necessariamente ter sido mal, mas ter sido insuficientemente preparado. Ao conceber a morte como um percurso cheio de etapas eliminatórias, o sistema egípcio transformava o julgamento em um processo contínuo, no qual cada avanço dependia de conhecimento preciso, autocontrole e memória treinada. A balança aguardava no final, mas muitos acreditavam que a alma já chegava até ela, marcada pelo que havia demonstrado nesse caminho, carregando consigo não apenas o peso das ações, mas também o peso de cada hesitação, cada esquecimento e cada resposta mal formulada que quase a impediu de continuar avançando. Ao alcançar a sala do julgamento, a alma não encontrava debate nem acolhimento, mas um dispositivo pronto para operar. A balança era apresentada como instrumento técnico, não como símbolo aberto à interpretação. Em registros funerários, ela aparece estável, central, sem ornamentação excessiva, porque sua função era medir, não impressionar. O procedimento começava sem aviso emocional, e a ausência de palavras aumentava a pressão, já que o coração seria tratado como evidência física de uma vida inteira, exposto sem possibilidade de ajuste tardio. O coração não era entendido como sede do afeto, mas como arquivo funcional das ações. Ali se acumulavam escolhas repetidas, omissões persistentes e desvios normalizados. O cérebro não ocupava esse papel. Era o coração que lembrava, registrava
e respondia. Por isso ele não podia ser removido do corpo durante a mumificação, ao contrário de outros órgãos. A integridade do coração era requisito operacional para o julgamento, porque sem ele não havia como executar a medição. Essa decisão prática revela a lógica do sistema. O que define o destino não é o discurso final da alma, mas o histórico silencioso que ela carrega. Do outro lado da balança estava a pena de Ma'at, apresentada como o padrão absoluto. Não se tratava de média social nem de comparação entre indivíduos. A pena não se ajustava ao contexto, à intenção declarada ou à dificuldade enfrentada. Funcionava como referência fixa de ordem, verdade e equilíbrio. Se o coração descia além do nível permitido, a falha era imediata. Se subia, indicava falsidade ou desvio oculto. A tolerância era mínima, porque o objetivo não era avaliar esforço, mas verificar alinhamento preciso com a ordem cósmica. O ato de colocar o coração na balança não envolvia a escolha da alma. O procedimento era conduzido por uma entidade responsável pela execução correta da medição, reforçando a ideia de que o julgamento não dependia da vontade do julgado. A alma não controlava o ritmo, não solicitava pausa, não pedia revisão. O tempo era curto e técnico, e a espera antes do resultado ampliava o terror silencioso, pois nada mais podia ser feito. Todo o preparo anterior se concentrava naquele instante imóvel. A noção de peso, nesse contexto, não era metafórica. Textos descrevem o peso como resultado de ações concretas acumuladas, especialmente aquelas repetidas sem correção. Um único erro isolado não tornava o coração pesado por si só, mas a reincidência transformava pequenas falhas em massa significativa. Isso criava uma moral baseada em hábito, não em exceção. O julgamento não perguntava se alguém havia errado, mas se havia se acostumado a errar. A balança tornava visível essa diferença sem precisar explicar. A presença do registro escrito durante a pesagem reforçava o caráter irreversível do processo. O resultado não era apenas observado, mas anotado. A escrita tinha função de fixação do destino, e uma vez registrado, não havia retorno possível. O medo não vinha da punição em si, mas da consciência de que aquele valor medido passaria a existir como dado permanente dentro da ordem do além. A alma não seria lembrada pelo que dizia naquele momento, mas pelo que o instrumento havia indicado. Ao reduzir a vida a um dado mensurável e o destino a um resultado técnico, o ritual da balança eliminava qualquer ilusão de negociação pós-morte. O coração exposto sem proteção revelava não apenas ações visíveis, mas coerência interna, regularidade moral e disciplina cotidiana. Tudo aquilo que havia sido tolerado em silêncio durante a vida surgia ali como massa acumulada, incapaz de ser disfarçada, incapaz de ser aliviada naquele instante imóvel em que a balança definia se a alma seguiria adiante ou seria interrompida sem apelo. A balança nunca operava em isolamento. A sala do julgamento era concebida como um ambiente de observação total, no qual cada presença tinha função específica e aumentava a pressão psicológica sobre a alma. Não havia multidão nem ruído, mas uma composição precisa de figuras cuja simples existência anulava qualquer expectativa de misericórdia improvisada. A alma era colocada no centro de um sistema que não reagia emocionalmente, apenas executava. O terror surgia do fato de que ninguém ali precisava acusar, pois tudo já estava sendo observado. Osíris ocupava a posição de autoridade final, não como um juiz que debate, mas como referência de legitimidade do processo. Ele não argumentava, não interrogava e não demonstrava surpresa. Sua presença validava o procedimento como correto antes mesmo do resultado. Isso eliminava a esperança de contestação, porque o julgamento não era apresentado como decisão pessoal, mas como manifestação direta da ordem cósmica. A alma não estava sendo avaliada por um ser com opinião, mas por um sistema respaldado por uma autoridade absoluta. Anubis aparecia como o operador técnico do ritual. Sua função não era punir nem absolver, mas garantir que o procedimento fosse executado sem falha. Ele ajustava a balança, posicionava o coração e observava o equilíbrio com precisão.
Essa figura reforçava a ideia de que o julgamento dependia de exatidão, não de intenção declarada. A alma percebia que não estava lidando com um juiz que poderia se comover, mas com um executor de protocolo que não tinha permissão para alterar nada. Thoth, o escriba, representava o elemento mais inquietante do ambiente. Ele não falava, não interferia e não aconselhava. Apenas registrava. Sua função era transformar o resultado da pesagem em dado permanente. A presença da escrita eliminava qualquer noção de esquecimento ou perdão posterior. Uma vez anotado, o peso do coração passava a existir como fato dentro da ordem do universo. O medo não vinha da criatura que devoraria o fracasso, mas da certeza de que o fracasso seria registrado antes disso. Além dessas figuras centrais, a sala incluía testemunhas silenciosas, cuja função era reforçar a ideia de que o julgamento não era privado. Mesmo sem falar, elas ampliavam a sensação de exposição total. A alma não estava sozinha com sua consciência, mas diante de uma estrutura que observava sem reagir. Essa ausência de resposta emocional tornava o ambiente ainda mais opressor, porque não oferecia pistas sobre o resultado iminente. O silêncio funcionava como extensão da sentença. A composição da sala transformava o julgamento em um evento inevitável e mecânico. Cada entidade ali presente representava uma camada diferente de irreversibilidade. Autoridade que legitima, operador que executa, escriba que fixa e testemunhas que confirmam. Não havia espaço para súplica eficaz, pois ninguém tinha função de ouvir pedidos. O sistema não precisava ser cruel para ser aterrador. Bastava existir de forma organizada, precisa e indiferente ao desespero de quem aguardava o movimento final da balança. Quando o procedimento se iniciava, não havia anúncio solene nem transição simbólica. A sequência era direta, funcional e conhecida antecipadamente por quem havia sido instruído em vida. Primeiro, a alma era posicionada diante da balança sem escolha de distância ou ângulo. Não se tratava de um ato cerimonial para o julgado, mas de um ajuste técnico para o operador. O coração era tratado como objeto de prova, separado simbolicamente da identidade verbal da alma, como se o que ela dissesse naquele momento já tivesse perdido relevância. O posicionamento do coração obedecia a um protocolo fixo. Ele não era tocado pela própria alma nem oferecido voluntariamente. Era colocado como se fosse retirado de um inventário, reafirmando que não pertencia mais ao indivíduo, mas ao sistema de avaliação. A alma assistia ao próprio registro material sendo preparado, consciente de que não havia como intervir. Esse distanciamento produzia um tipo específico de angústia, porque o que seria julgado não era a intenção atual, mas o acúmulo silencioso de tudo o que havia sido feito sem testemunhas. Em paralelo, a pena de Ma'at era posicionada no outro prato sem qualquer ajuste fino. Ela não era calibrada para o indivíduo, nem para sua condição social, nem para circunstâncias adversas. Funcionava como referência absoluta, imune a contextos pessoais. Esse detalhe tornava o procedimento ainda mais rígido, pois deixava claro que o julgamento não considerava exceções narrativas. A ordem era única e a medida era sempre a mesma, independentemente de quem estivesse diante dela. O momento em que a balança era liberada para operar era descrito como silencioso e imediato. Não havia contagem, suspense encenado ou advertência final. O movimento ocorria assim que o sistema estava pronto. Esse aspecto retirava qualquer ilusão de preparação psicológica de última hora. O julgamento não esperava que a alma se sentisse pronta. Ele apenas acontecia. O tempo de resposta da balança simbolizava a rapidez com que uma vida inteira podia ser convertida em resultado técnico. Durante a descida ou subida do prato, a alma não tinha função ativa. Não podia falar, explicar ou complementar. Mesmo fórmulas memorizadas não eram usadas nesse instante, porque o procedimento não dependia mais da linguagem. Esse silêncio forçado era crucial para o terror do ritual. Tudo aquilo que havia sido treinado para ser dito antes já não servia. Restava apenas observar o próprio passado se manifestar como peso físico sem tradução verbal. O
O registro ocorria quase simultaneamente ao resultado. Não havia intervalo para reflexão ou reconsideração. Assim que o equilíbrio ou desequilíbrio se tornava evidente, o escriba anotava. A escrita não vinha depois da decisão, mas fazia parte da decisão. O destino não era apenas decidido, era documentado no mesmo movimento. Esse encadeamento eliminava qualquer espaço psicológico para a esperança tardia, porque o ato de escrever transformava o resultado em parte fixa da ordem do mundo. A sequência inteira da pesagem durava pouco, mas era entendida como o ponto mais denso de toda a existência. Cada detalhe do procedimento reforçava a ideia de que o julgamento não avaliava episódios isolados, mas a coerência acumulada de uma vida inteira. O instante em que a balança se movia condensava hábitos repetidos, omissões toleradas e escolhas normalizadas em um único gesto mecânico que não aceitava correção, adiamento ou explicação posterior. Antes que a balança fosse acionada, a alma era confrontada com uma exigência que não funcionava como pedido de perdão, mas como teste de precisão moral. A chamada confissão negativa não era uma declaração emocional nem um arrependimento tardio. Tratava-se de uma enumeração técnica de faltas que precisavam ser negadas uma a uma, diante de entidades específicas, com linguagem correta e ordem conhecida. O erro não estava apenas em ter cometido a falta, mas em negar algo que o coração não sustentava como verdadeiro. Cada frase dita entrava em confronto direto com o peso que seria medido em seguida. A estrutura da confissão funcionava como um checklist moral rigoroso. A alma precisava declarar que não havia roubado, mentido, explorado, abusado, enganado medidas, falsificado palavras, provocado fome, causado dor deliberada ou violado a ordem social. Essas negações não eram genéricas. Cada uma correspondia a práticas concretas do cotidiano egípcio, como manipular pesos no comércio, reter alimentos, usar autoridade para humilhar, enganar trabalhadores ou desviar recursos coletivos. A confissão tornava explícito que o julgamento não avaliava crimes extraordinários, mas desvios normalizados. O risco principal da confissão negativa estava na contradição. Dizer corretamente as palavras não garantia nada se o coração carregasse evidência oposta. A alma precisava alinhar memória, discurso e histórico real de ações. Negar em falso não produzia punição imediata, mas agravava o peso moral, pois revelava incapacidade de reconhecer a própria trajetória. O sistema não tolerava autoengano. A confissão funcionava como última oportunidade de coerência, não de absolvição. Cada negação era direcionada a um juiz específico entre os 42 presentes. Isso fragmentava o risco, porque não bastava falhar em um ponto central. Bastava uma negação inconsistente para comprometer todo o processo. A alma precisava demonstrar domínio completo de sua própria vida moral, sem lacunas. O medo não vinha da dificuldade de decorar as frases, mas da possibilidade de esquecer uma falha real e negá-la automaticamente, expondo incoerência interna. A confissão negativa também eliminava o valor do arrependimento tardio. O sistema não perguntava se o indivíduo lamentava ter errado, mas se havia vivido de modo a não cometer aquilo que agora precisava negar. O julgamento não recompensava consciência posterior, apenas disciplina prévia. Isso criava uma ética baseada em prevenção, não em reparação futura. Errar e depois se arrepender não reduzia o peso já acumulado no coração. Outro elemento crítico era a ordem das negações. Não se tratava de uma lista aleatória. A sequência obedecia a uma lógica que começava por faltas sociais amplas e avançava para desvios mais íntimos e silenciosos. Isso obrigava a alma a atravessar camadas de sua própria vida, das ações públicas às privadas, sem pular etapas. Errar a ordem indicava falta de preparo, o que por si só já era interpretado como negligência moral. A confissão negativa, portanto, não funcionava como absolvição verbal, mas como espelho final antes da medição. Ela expunha a vida inteira como algo que precisava ser sustentado palavra por palavra, sem contradição interna. Ao exigir negação, precisa de faltas específicas. O ritual transformava o cotidiano
em prova permanente, deixando claro que cada pequeno desvio, quando repetido, se tornava impossível de negar diante de um sistema que não avaliava a intenção declarada, mas consistência acumulada. Mesmo após atravessar o caminho e enfrentar a confissão negativa, a alma ainda permanecia vulnerável a um tipo de falha que não dependia diretamente de caráter, mas de precisão ritual. No sistema egípcio, linguagem não era ornamento simbólico, mas ferramenta operacional. Palavras corretas produziam acesso, palavras erradas produziam bloqueio. A sala do julgamento exigia que a alma soubesse dizer exatamente o que precisava ser dito, no momento certo e na forma exata. Um erro de fórmula não era tratado como deslize menor, mas como evidência de despreparo grave. Os textos funerários insistem na repetição correta de nomes, títulos e funções das entidades presentes. Esquecer um nome, trocar uma designação, ou usar um termo genérico, onde se exigia especificidade, era suficiente para invalidar a declaração. Isso não era visto como injustiça, mas como consequência lógica. Quem não dominava a linguagem correta demonstrava não ter investido o suficiente na própria preparação moral e ritual ainda em vida. A falha verbal revelava desordem interna, e desordem interna pesava no coração tanto quanto ações condenáveis. A ordem das palavras também era crítica. Não bastava negar corretamente uma falta. Era necessário fazê-lo na sequência apropriada. A inversão de frases, a antecipação de uma negação ou a omissão de outra quebrava a estrutura do procedimento. O sistema funcionava como um protocolo que precisava ser executado sem desvios. A alma que se confundia mostrava ansiedade, insegurança ou falta de domínio sobre a própria história. Cada hesitação era interpretada como sinal de instabilidade moral. Outro risco silencioso estava no uso de fórmulas incompletas. Textos mostram que certas declarações exigiam complementos específicos, como referência a uma entidade, a uma região simbólica ou a um princípio da ordem. Dizer apenas parte da frase não ativava sua função ritual. A alma podia acreditar que havia cumprido a exigência, mas o sistema não reconhecia intenção parcial. A eficácia dependia da totalidade da fórmula, não do esforço empregado para pronunciá-la. A memorização dessas palavras não era simples, e isso aumentava o terror do julgamento. Não havia espaço para improviso criativo nem para adaptação pessoal. A linguagem exigida não se ajustava ao nível de instrução do indivíduo no momento da morte. Ela era fixa, e quem não a dominava estava condenado a errar em silêncio. Esse aspecto transformava o além em um ambiente hostil à espontaneidade e reforçava a ideia de que a vida inteira deveria ser usada como treino constante. A dependência da linguagem correta também revelava o caráter burocrático do julgamento. Assim como um documento mal preenchido perde validade, uma declaração mal formulada perdia eficácia espiritual. A alma não era avaliada apenas pelo que havia feito, mas pela capacidade de apresentar sua vida dentro dos parâmetros reconhecidos pelo sistema. Isso criava uma pressão adicional, pois até mesmo uma vida relativamente equilibrada podia falhar se não fosse corretamente apresentada no momento decisivo. Esse tipo de erro era particularmente aterrador porque não vinha da maldade consciente, mas da falha técnica. O indivíduo podia ter evitado crimes graves, tratado bem a comunidade e ainda assim se perder por uma palavra esquecida ou mal pronunciada. A linguagem, nesse contexto, funcionava como último filtro impessoal, reforçando a ideia de que o julgamento não premiava boas intenções, mas competência total na execução de um processo que não tolerava improvisação nem lapsos sob pressão silenciosa. Para além das palavras e fórmulas, o julgamento egípcio se concentrava em falhas que não podiam ser corrigidas por discurso algum. Eram os chamados erros de caráter, entendidos como padrões de comportamento repetidos ao longo da vida e incorporados à identidade do indivíduo. Não se tratava de atos isolados, mas de hábitos consolidados, praticados sem resistência interna. Esses erros se acumulavam no coração como massa real, impossível de ser negada ou compensada no momento da pesagem.
Entre as faltas mais graves estavam aquelas relacionadas ao abuso de poder cotidiano. Usar posição social para humilhar, explorar ou silenciar outros era visto como violação direta da ordem. Isso incluía desde autoridades que impunham trabalho excessivo até chefes de família que agiam com crueldade dentro de casa. O julgamento não diferenciava o espaço público do privado. O que era feito longe de testemunhas humanas permanecia registrado no coração com o mesmo peso das ações visíveis. A fraude era outra falha central. Manipular medidas, enganar no comércio, mentir sobre quantidade ou qualidade de bens não era interpretado apenas como prejuízo material, mas como ataque à estabilidade coletiva. A economia cotidiana dependia de confiança mínima, e quem corrompia essa base estava na lógica egípcia, enfraquecendo a ordem cósmica. Cada pequena fraude repetida aumentava o peso do coração de forma quase imperceptível em vida, mas decisiva no julgamento. A indiferença diante do sofrimento alheio também era tratada como falha grave. Negar alimento a quem precisava, ignorar pedidos legítimos de ajuda ou agir com frieza diante da miséria não era visto como neutralidade, mas como escolha ativa. O sistema não reconhecia a omissão como estado neutro. Deixar de agir quando se podia agir gerava peso tão real quanto causar dano direto. Esse aspecto ampliava o alcance do julgamento, pois incluía não apenas o que foi feito, mas o que foi evitado deliberadamente. A mentira cotidiana, mesmo quando considerada socialmente aceitável, era outra fonte constante de peso. Não se tratava de enganar inimigos declarados, mas de falsear relações próximas, prometer sem intenção de cumprir ou usar palavras para obter vantagem injusta. A repetição desse comportamento corroía a coerência interna do indivíduo. No julgamento, essa incoerência aparecia como descompasso entre o que era dito na confissão negativa e o que o coração efetivamente carregava. A crueldade silenciosa ocupava posição especial entre os erros de caráter. Pequenos atos de humilhação, violência psicológica, intimidação constante ou prazer em controlar o outro não deixavam marcas físicas, mas eram considerados altamente densos do ponto de vista moral. O sistema egípcio tratava esse tipo de conduta como especialmente perigosa, porque corroía a ordem social sem produzir escândalo visível. O julgamento transformava esses gestos invisíveis em peso mensurável, retirando deles a proteção do silêncio. Esses erros de caráter eram aterradores, porque não dependiam de eventos excepcionais. Eles surgiam da rotina, do modo habitual de tratar pessoas, recursos e responsabilidades. O indivíduo podia viver sem cometer crimes notórios e ainda assim acumular peso suficiente para falhar. A balança não buscava santidade, mas alinhamento contínuo com a ordem, e qualquer padrão persistente de desvio, por menor que parecesse em vida, se tornava impossível de esconder no instante em que o coração era exposto como prova material. O julgamento das almas não operava com lógica de exceção, mas com lógica de frequência. O sistema egípcio não perguntava quantas vezes alguém havia sido bom, mas com que regularidade havia tolerado o erro. O medo mais profundo não estava no ato grave e isolado, mas na repetição cotidiana, que transformava pequenas falhas em peso acumulado. Cada hábito não corrigido funcionava como uma unidade mínima que, somada a outras, alterava o equilíbrio do coração de forma progressiva e silenciosa. Essa matemática moral não era apresentada como metáfora abstrata, mas como mecanismo real. Textos funerários e instruções éticas deixam claro que o coração se tornava pesado, não por um colapso súbito, mas por sedimentação. Mentir ocasionalmente não condenava por si só, mas mentir como prática recorrente criava um padrão reconhecível. O julgamento não media intensidade emocional, mas constância comportamental. O coração não reagia a arrependimentos pontuais, apenas ao histórico efetivo do que havia sido repetido sem resistência. A repetição tinha peso maior que a intenção inicial. Um ato cometido por impulso podia ser absorvido se não se transformasse em rotina. Já um comportamento praticado por conveniência, mesmo sem malícia explícita, acumulava massa moral, porque indicava adaptação interna ao erro. O sistema,
punia a normalização do desvio. O que se tornava hábito deixava de ser exceção e passava a definir o indivíduo. Essa lógica transformava o cotidiano em campo permanente de julgamento antecipado. A omissão recorrente também entrava nessa contabilidade. Ignorar injustiças pequenas, aceitar vantagens indevidas sem questionar, fechar os olhos para sofrimento repetido, produzia o mesmo efeito acumulativo. A matemática do medo não distinguia a ação de inação quando ambas se repetiam de forma consistente. A alma não era julgada apenas pelo que fez, mas pelo que permitiu que continuasse acontecendo sob sua tolerância. O coração registrava essa passividade como concordância prática com a desordem. Outro elemento central era a mentira habitual para si mesmo. Justificar pequenas falhas como inevitáveis, minimizar danos causados ou racionalizar abusos criava uma camada adicional de peso. O sistema egípcio considerava o auto-engano especialmente perigoso porque ele impedia a correção. Quem não reconhecia o erro não interrompia o padrão. A repetição seguia livre, acumulando massa até se tornar incontornável no julgamento. O coração não distinguia justificativa de fato, ele apenas somava. Essa lógica produzia um tipo específico de ansiedade em vida. O indivíduo sabia que não precisava ser perverso para falhar, apenas descuidado com seus próprios hábitos. A vigilância não era voltada a grandes decisões dramáticas, mas a escolhas pequenas, feitas quase automaticamente. Comerciar de forma desonesta só desta vez, tratar alguém com desprezo sem intenção, ignorar uma injustiça por conveniência, deixava de ser episódico quando se repetia, e o sistema inteiro era construído para transformar essa repetição em prova final. A matemática do medo tornava o julgamento inevitável, porque eliminava a ilusão de compensação tardia. Não existia um grande ato final capaz de equilibrar uma vida inteira de desvios normalizados. O peso não era subtraído por gestos pontuais, apenas evitado pela interrupção precoce do hábito. Cada dia vivido sem correção adicionava uma fração quase imperceptível ao coração, até o momento em que a soma dessas frações se tornava visível na balança, sem necessidade de acusação externa ou interpretação posterior. Diante de um julgamento tão rígido, o sistema egípcio não confiava apenas na conduta moral abstrata. Ele desenvolveu instrumentos práticos para tentar reduzir o risco de falha no instante decisivo. Amuletos funerários não eram vistos como objetos decorativos, nem como gestos de fé genérica, mas como dispositivos funcionais destinados a intervir diretamente no procedimento do julgamento. Entre eles, nenhum era mais crítico do que o chamado escaravelho do coração, colocado sobre o peito da múmia com função específica e limitada. O escaravelho do coração não tinha a tarefa de tornar o indivíduo melhor após a morte. Sua função era impedir que o coração testemunhasse contra a própria alma. Textos gravados nesse amuleto pediam explicitamente que o coração não se levantasse como acusador durante a pesagem. Isso revela uma tensão profunda no sistema. Mesmo quem acreditava ter vivido corretamente temia que o coração revelasse algo que a consciência não controlava plenamente. O medo não era apenas do erro consciente, mas de falhas não reconhecidas ou subestimadas em vida. A existência desse amuleto mostra que o julgamento não era percebido como perfeitamente previsível. O coração era tratado como entidade autônoma, capaz de expor verdades incômodas, mesmo contra a vontade da alma. O escaravelho funcionava como tentativa de contenção desse risco, uma forma de silenciar o arquivo interno no momento crítico. Não se tratava de fraude aberta do sistema, mas de uma estratégia aceita para lidar com a imprevisibilidade do próprio histórico moral. Outros amuletos tinham funções complementares, como garantir passagem segura, proteção contra desorientação ou lembrança correta de fórmulas. Cada objeto correspondia a um tipo específico de falha possível. Essa fragmentação mostra que o medo do julgamento era detalhado e técnico. Não se temia apenas a balança, mas cada etapa anterior e cada possibilidade de erro parcial. A preparação funerária tornava-se uma engenharia do risco, na qual cada peça tentava neutralizar uma vulnerabilidade identificada.
A colocação correta desses objetos era crucial. Um amuleto fora de posição, mal inscrito ou produzido por um artesão inexperiente, perdia sua eficácia. Isso transformava o sepultamento em processo altamente especializado, dependente de conhecimento técnico e recursos financeiros. A ansiedade não terminava com a morte, pois familiares sabiam que uma preparação inadequada poderia comprometer todo o julgamento. O além não era apenas questão espiritual, mas também logística e econômica. É importante notar que os amuletos não substituíam o peso real do coração. Eles não anulavam hábitos repetidos nem corrigiam falhas de caráter. Funcionavam apenas como barreiras defensivas em pontos específicos do processo. Essa limitação reforçava o terror silencioso do sistema, porque deixava claro que nenhuma proteção era total. Mesmo cercada de amuletos, a alma ainda dependia de ter vivido de forma suficientemente alinhada para que o coração não se tornasse pesado demais para ser contido. A presença desses dispositivos revela um aspecto essencial do julgamento egípcio: a consciência de que o erro podia surgir mesmo quando tudo parecia sob controle. O escaravelho do coração não era sinal de hipocrisia religiosa, mas de reconhecimento de vulnerabilidade. Ele existia porque o sistema aceitava que a vida humana produz resíduos difíceis de mensurar em vida, e que no instante da pesagem, esses resíduos poderiam emergir de forma irreversível, apesar de toda a preparação cuidadosa feita antes da morte. Os textos funerários egípcios não eram tratados como literatura sagrada para contemplação, mas como manuais operacionais de sobrevivência pós-morte. Eles existiam para ensinar exatamente o que fazer, dizer e reconhecer em cada etapa do julgamento. A função desses escritos não era inspirar virtude, mas reduzir a margem de erro. Cada fórmula, cada descrição de entidade e cada sequência ritual tinha como objetivo preparar a alma para um ambiente que não oferecia aprendizado tardio nem tolerância a improvisos. Esses textos eram cuidadosamente selecionados conforme a condição social, os recursos disponíveis e o tipo de sepultamento. Não existia um conjunto único, obrigatório para todos. Algumas versões eram mais extensas, outras resumidas, mas todas tinham foco em orientar a alma diante de riscos específicos. Isso revela que o julgamento não era percebido como simples consequência automática de uma vida correta, mas como processo que exigia treinamento cognitivo. Saber viver não bastava, era preciso saber operar o além. A cópia desses textos era considerada tarefa crítica. Um erro de escrita não era apenas falha estética, mas risco real. Uma palavra mal grafada podia ser uma palavra mal lembrada, e uma palavra mal lembrada podia interromper todo o processo. Por isso, escribas experientes eram valorizados e pagos para garantir precisão absoluta. O medo não era simbólico. Ele se materializava na obsessão com detalhes gráficos, ordem das frases e clareza das instruções deixadas para a alma. Os textos também funcionavam como extensão da memória individual. Acreditava-se que, ao lê-los ou tê-los próximos ao corpo, a alma poderia recuperar fórmulas e respostas no momento da necessidade. Isso indica que o julgamento era visto como situação de alta pressão, na qual a mente poderia falhar. O manual existia para compensar lapsos humanos previsíveis. Não se confiava totalmente na lembrança espontânea, porque o erro era definitivo. A desigualdade de acesso a esses textos aprofundava o terror silencioso do sistema. Nem todos podiam pagar por versões completas ou por escribas confiáveis. Alguns dependiam de trechos genéricos ou de instrução oral incompleta. Essa diferença não era suavizada no julgamento. O além não ajustava exigências conforme a preparação recebida. A alma era responsabilizada pelo que sabia ou deixara de saber, independentemente das condições em que viveu. Outro aspecto inquietante era o fato de que os textos não prometiam misericórdia, apenas orientação. Eles não diziam como convencer o tribunal, mas como não falhar proceduralmente. Não havia fórmulas para pedir exceção ou justificar circunstâncias adversas. O manual ensinava apenas como atravessar o sistema sem ser eliminado por erro técnico.
Isso reforçava a percepção de que o julgamento era uma engrenagem, não um diálogo. Ao transformar o conhecimento em ferramenta de sobrevivência, o Egito Antigo criou uma relação intensa entre escrita, memória e destino eterno. Ler, copiar e memorizar não eram atos intelectuais neutros, mas práticas ligadas diretamente à preservação da existência após a morte. Cada linha escrita em um papiro funerário carregava a função concreta de impedir que a alma se perdesse por ignorância, hesitação ou confusão diante de um sistema que não explicava nada, no momento em que mais importava acertar. Antes mesmo de a alma se aproximar da sala do julgamento, o sistema egípcio já havia produzido um registro informal, contínuo e coletivo da conduta do indivíduo. A reputação em vida funcionava como um pré-julgamento silencioso, construído no cotidiano por meio de relações sociais, testemunhos indiretos e memória comunitária. Não se acreditava que esse registro substituísse a balança, mas que preparasse o coração para o que ele se tornaria no momento da pesagem. O modo como alguém era lembrado influenciava diretamente os hábitos que ele reforçava, e esses hábitos moldavam o peso final. A comunidade era vista como espaço de observação permanente. Comerciantes, vizinhos, trabalhadores e familiares participavam, mesmo sem intenção consciente, da construção dessa reputação. Aquele que enganava repetidamente no mercado, abusava de autoridade doméstica ou tratava pedidos de ajuda com desprezo, passava a ser reconhecido por esses padrões. Esse reconhecimento social não era apenas moral, mas prático. Ele reforçava ou enfraquecia comportamentos, criando ciclos de correção ou de tolerância que se refletiam no interior do indivíduo. O medo do julgamento eterno tornava a reputação algo mais do que prestígio social. Ser conhecido como alguém justo não significava apenas honra, mas segurança futura. Da mesma forma, carregar fama de desonesto não era apenas risco de conflito em vida, mas sinal de que o coração estava sendo moldado por desvios repetidos. A pressão social funcionava como extensão da ordem cósmica, incentivando o alinhamento antes que o erro se tornasse hábito consolidado. A fofoca, nesse contexto, tinha papel ambíguo. Embora pudesse ser vista como prática condenável quando usada para causar dano injusto, ela também funcionava como mecanismo de alerta coletivo. Comentários sobre condutas abusivas, fraudes recorrentes ou crueldade doméstica serviam para expor padrões que, de outro modo, permaneceriam ocultos. O sistema não valorizava o silêncio cúmplice. Ignorar desvios conhecidos era visto como forma de participação passiva na desordem. A reputação também influenciava o tipo de preparação funerária que a família julgava necessária. Um indivíduo conhecido por comportamento questionável costumava receber cuidados mais elaborados, mais amuletos, mais textos, mais investimento ritual. Isso revela que o medo não desaparecia com a morte. Ele se transferia para os vivos, que tentavam compensar, por meios técnicos, aquilo que sabiam ter sido falho na conduta cotidiana do falecido. A preparação tornava-se tentativa tardia de neutralizar um histórico já reconhecido socialmente. Outro aspecto crucial era a memória familiar. Crianças aprendiam observando comportamentos adultos e ouvindo narrativas sobre quem havia vivido corretamente ou falhado. Essas histórias funcionavam como advertência contínua. O julgamento não era apresentado como evento distante, mas como consequência concreta de escolhas observáveis. A reputação dos mortos servia como prova viva do que acontecia quando alguém se afastava da ordem, reforçando a vigilância interna das gerações seguintes. Esse pré-julgamento social não decidia o destino final, mas moldava o terreno sobre o qual o coração se tornaria pesado ou equilibrado. A vida em comunidade era, assim, parte integrante do mecanismo do julgamento. Cada interação cotidiana, cada comentário repetido, cada comportamento tolerado ou corrigido, contribuía para formar padrões que o indivíduo carregaria consigo. A sala do julgamento apenas tornava explícito aquilo que já vinha sendo construído silenciosamente entre os vivos, sem necessidade de anúncio formal ou sentença antecipada. Além da balança e das figuras centrais do procedimento,
A sala do julgamento incluía a presença dos 42 juízes, entidades que não atuavam como coro simbólico, mas como operadores de exigências específicas. Cada um representava uma falha possível, uma transgressão delimitada, uma forma concreta de desordem que precisava ser negada com precisão. A multiplicação dessas presenças não tinha função estética. Ela servia para fragmentar o risco e tornar o erro estatisticamente mais provável. O número elevado de juízes impedia que a alma se apoiasse em uma moral genérica. Não bastava afirmar que havia sido justa de modo amplo. Era necessário demonstrar a ausência de faltas em campos muito específicos da vida cotidiana. Cada juiz estava associado a um tipo particular de conduta, como abuso de autoridade, fraude econômica, violência indireta, profanação de deveres, mentira estratégica ou negligência calculada. Isso transformava o julgamento em exame detalhado, no qual nenhuma área da vida ficava fora de escrutínio. A interação com esses juízes não envolvia diálogo aberto. A alma precisava reconhecer cada um, saber sua função e dirigir a negação correta ao destinatário correto. Confundir um juiz com outro não era erro menor, pois indicava desconhecimento da própria estrutura do julgamento. Esse detalhe reforça que o sistema não avaliava apenas o que foi feito, mas o nível de consciência que o indivíduo tinha sobre suas próprias responsabilidades morais. A fragmentação também tinha efeito psicológico poderoso. Em vez de enfrentar uma única autoridade absoluta, a alma era exposta a múltiplos pontos de falha. Mesmo alguém relativamente confiante em sua conduta podia temer ter negligenciado um aspecto específico da vida. O julgamento deixava de ser confronto único e se tornava travessia por uma série de exigências menores, cada uma capaz de comprometer o todo. O terror não vinha de um grande erro oculto, mas da soma de pequenos riscos distribuídos. Cada juiz funcionava como lembrete de que a ordem egípcia não era vaga nem indulgente. Ela se manifestava em deveres concretos, ligados a trabalho, família, comércio, autoridade e convivência diária. Ao multiplicar os juízes, o sistema transformava a moral em rede de obrigações interdependentes. Falhar em uma delas não era compensado pelo sucesso em outras. O julgamento não trabalhava com saldo positivo, mas com integridade estrutural. A presença simultânea desses juízes também eliminava a possibilidade de foco seletivo. A alma não podia escolher quais aspectos de sua vida destacar. Tudo estava potencialmente em exame ao mesmo tempo. Essa simultaneidade criava a sensação de exposição total, na qual não havia esconderijo moral. Mesmo ações esquecidas pelo próprio indivíduo retornavam como exigências explícitas, representadas por uma dessas figuras. Ao dividir o julgamento em múltiplas instâncias especializadas, o sistema egípcio garantia que a avaliação fosse completa sem precisar de discurso acusatório. Cada juiz, em silêncio, representava uma pergunta não feita, uma falha possível não apontada verbalmente, mas presente como ameaça latente. A alma precisava atravessar esse campo fragmentado, sustentando coerência absoluta, sabendo que qualquer inconsistência, por menor que fosse, poderia emergir como peso adicional no coração no instante em que a balança fosse acionada. Entre todos os elementos presentes na sala do julgamento, nenhum concentrava tanto terror silencioso quanto a figura de Amit. Ela não era anunciada como juíza, carrasca ou executora consciente. Sua função era estritamente consequencial. Amit existia para agir apenas quando o procedimento indicava falha definitiva. Não havia escolha, decisão emocional ou prazer no ato. Quando o coração se mostrava pesado demais, sua presença deixava de ser simbólica e se tornava operacional. A punição associada a Amit não era dor prolongada nem sofrimento contínuo. O sistema egípcio concebia algo muito mais radical, a aniquilação completa da existência pós-morte. A alma não era enviada para um lugar de castigo eterno, mas simplesmente deixava de existir. Para uma cultura que entendia a continuidade como valor máximo, esse destino era mais aterrador do que qualquer punição ativa. Não havia consciência restante, lembrança preservada ou possibilidade de retorno. A falha resultava em apagamento. Esse detalhe é central para compreender o medo que cercava o julgamento.
A aniquilação não oferecia aprendizado posterior nem redenção futura. Não havia narrativa de sofrimento que pudesse, ao menos, confirmar a existência. Falhar significava não continuar. A pessoa não se tornava inimiga da ordem, mas algo que a ordem eliminava como erro irrecuperável. Amit funcionava como mecanismo de limpeza do sistema, não como agente moral. A forma híbrida de Amit reforçava essa função. Com partes de animais associados a perigo, força e instinto, ela não representava julgamento racional, mas consequência natural. Não argumentava, não falava, não negociava. A simples aproximação indicava que todas as etapas anteriores haviam falhado. O silêncio que a cercava era mais opressor do que qualquer ameaça verbal, porque indicava que o processo já havia terminado. O momento da devoração não era descrito como cerimônia longa, assim como a pesagem ocorria de forma direta e irreversível. Não havia tempo para a consciência prolongada do castigo. Isso reforçava a lógica do sistema. A punição não servia para ensinar, mas para excluir. A existência que não se alinhava à ordem era removida sem deixar rastro. O terror não estava no sofrimento, mas na perda absoluta de continuidade. Amit também funcionava como limite psicológico extremo ainda em vida. A simples possibilidade de ser apagado para sempre criava um tipo de medo que não dependia de imagens vívidas de tortura. Bastava imaginar o vazio. Esse medo era mais eficaz do que ameaças explícitas, pois atacava a própria base do desejo humano de permanência. Viver corretamente não garantia recompensa exuberante, mas falhar garantia inexistência. A presença de Amit deixava claro que o julgamento não admitia zonas intermediárias. Não havia punição leve, correção gradual ou reeducação pós-morte. O sistema operava em estados binários, continuidade ou apagamento. Essa rigidez tornava cada pequena decisão cotidiana potencialmente carregada de peso final. O indivíduo não temia apenas errar, mas errar o suficiente para cruzar um limite invisível, além do qual não existia retorno, apenas a aproximação silenciosa de uma criatura cuja função era transformar a falha em ausência definitiva. Entre todos os riscos previstos pelo sistema egípcio, um dos mais perigosos era aquele que não se manifestava como medo, mas como segurança excessiva. A autoconfiança era tratada como falha potencial porque levava o indivíduo a relaxar a vigilância cotidiana e a negligenciar correções necessárias. Aquele que acreditava já estar alinhado à ordem deixava de revisar hábitos, justificar ações e conter pequenos desvios. O julgamento não punia a confiança em si, mas o efeito prático que ela produzia, a interrupção da autocorreção. Textos funerários e instruções morais mostram preocupação recorrente com o orgulho silencioso, aquele que não se expressava como arrogância aberta, mas como sensação íntima de estar acima do erro comum. O indivíduo passava a tratar pequenas infrações como irrelevantes, convencido de que seu conjunto geral de ações seria suficiente. Essa lógica era incompatível com a matemática do julgamento, que não trabalhava com média nem compensação. Cada repetição tolerada continuava sendo registrada no coração, independentemente da imagem que a pessoa fazia de si mesma. A autoconfiança também levava à negligência ritual. Quem se sentia seguro de sua vida moral tendia a investir menos em preparação técnica, textos funerários completos e memorização precisa de fórmulas. Esse relaxamento aumentava o risco de falha procedural, mesmo quando o caráter não era marcadamente desviado. O sistema egípcio não separava virtude de preparo. Aquele que não se preparava demonstrava desrespeito pela complexidade do julgamento, e esse desrespeito era entendido como forma de desordem. Outro aspecto crítico da autoconfiança era a resistência à advertência social. Indivíduos seguros de sua retidão tendiam a ignorar críticas, conselhos e sinais de reprovação comunitária. Essa surdez moral impedia ajustes antes que hábitos se consolidassem. O julgamento não avaliava a intenção de ser bom, mas a capacidade de reconhecer falhas enquanto ainda eram reversíveis. Quem não escutava deixava que pequenas falhas se tornassem padrões, e padrões
se transformassem em peso. A certeza interior também enfraquecia o temor saudável. O sistema egípcio não via o medo como fraqueza, mas como mecanismo de alinhamento. Temer o julgamento mantinha o indivíduo atento às próprias ações. Perder esse temor significava operar sem freio interno. A autoconfiança excessiva anulava esse mecanismo e expunha o indivíduo a riscos acumulativos que não eram percebidos como tais até o instante da pesagem. No momento do julgamento, essa segurança prévia não oferecia nenhuma vantagem. A balança não reconhecia a imagem que a alma tinha de si mesma. O coração não registrava convicções, apenas práticas. Aquele que chegava confiante não recebia tratamento diferenciado, nem margem de tolerância. Ao contrário, a discrepância entre a certeza interior e o peso real tornava-se mais evidente, porque revelava auto-engano persistente. O erro da autoconfiança, portanto, não estava em acreditar na própria capacidade moral, mas em transformar essa crença em licença para descuido contínuo. O sistema egípcio tratava a vigilância constante como virtude central, e qualquer certeza que dispensasse essa vigilância se tornava silenciosamente mais um elemento acrescentado ao coração, acumulado sem alarme, sem culpa imediata e sem correção, enquanto ainda havia tempo. No julgamento egípcio, a ignorância não funcionava como atenuante. Pelo contrário, era tratada como falha estrutural grave, porque indicava negligência em relação a algo considerado absolutamente previsível. O sistema partia do princípio de que todos sabiam que seriam julgados, sabiam como seriam julgados e sabiam que errar teria consequência definitiva. Não buscar conhecimento, portanto, não era visto como limitação pessoal, mas como escolha passiva que produzia risco real. A ignorância podia se manifestar de várias formas. Alguns desconheciam fórmulas essenciais, outros confundiam funções das entidades, outros ainda não compreendiam a lógica do peso acumulado. Em todos os casos, o problema não era a falta de informação em si, mas o fato de que essa falta revelava desinteresse pela própria continuidade após a morte. O julgamento não diferenciava quem não sabia de quem não quis saber. O resultado era o mesmo, porque o procedimento exigia competência mínima. Esse aspecto tornava o sistema profundamente exigente. Não bastava viver sem cometer faltas evidentes. Era necessário investir tempo, atenção e recursos para compreender o funcionamento do julgamento. O indivíduo que ignorava essas exigências demonstrava desprezo pela ordem cósmica ou confiança excessiva de que seria poupado. Ambas as posturas eram interpretadas como desalinhamento interno, algo que se refletia no coração de forma mensurável. A ignorância também era perigosa porque levava a erros automáticos. Quem não dominava os textos funerários ou a sequência ritual não tinha como perceber que estava errando enquanto errava. A falha ocorria sem consciência imediata, e quando se tornava evidente, já não havia possibilidade de correção. O sistema não oferecia explicação no momento do erro. Ele apenas bloqueava, registrava ou eliminava. O indivíduo ignorante não aprendia com a falha, apenas desaparecia com ela. Outro elemento crítico era a transmissão familiar do conhecimento. Esperava-se que pais instruíssem filhos, que anciãos orientassem jovens, que escribas ensinassem fórmulas básicas. Ignorar essas transmissões era visto como ruptura voluntária com a cadeia de preparo. O julgamento não avaliava apenas o indivíduo isolado, mas sua inserção em uma tradição de conhecimento. Aquele que chegava despreparado carregava também o peso de ter interrompido esse fluxo. A desigualdade social tornava esse ponto ainda mais tenso. Nem todos tinham acesso ao mesmo nível de instrução, mas o sistema não ajustava suas exigências. Isso produzia um medo difuso, especialmente entre aqueles que sabiam menos. A ignorância se tornava fonte de ansiedade constante, porque não era possível medir exatamente o quanto se estava despreparado. Cada lacuna de conhecimento representava uma armadilha potencial no caminho ou na sala do julgamento. O mais inquietante é que o sistema não oferecia um limite claro do que era suficiente saber. Sempre havia mais fórmulas, mais detalhes, mais variações regionais ou temporais do ritual. Isso criava a sensação de que a preparação nunca estava completa.
A ignorância, nesse contexto, não era estado absoluto, mas gradiente. Qualquer ponto não dominado podia se transformar em falha decisiva, fazendo com que a alma carregasse não apenas o peso das ações, mas também o peso acumulado de tudo aquilo que deixou de aprender quando ainda estava viva. Entre todas as falhas possíveis no julgamento egípcio, poucas eram tão perigosas quanto a contradição interna. Diferente do erro consciente ou da ignorância declarada, a contradição surgia quando a vida prática não sustentava aquilo que a alma afirmava ser. O sistema não exigia perfeição absoluta, mas coerência mensurável. Quando palavras, hábitos e escolhas não apontavam na mesma direção, essa incoerência se transformava em peso real no coração, impossível de ser neutralizado por fórmulas corretas ou declarações bem treinadas. A contradição era especialmente visível durante a confissão negativa. A alma podia negar faltas específicas com precisão técnica, mas se essas negações não correspondessem ao histórico de ações acumuladas, o coração reagia de forma oposta. O julgamento não punia a tentativa de negar, mas a distância entre o discurso e a prática. Dizer não fiz quando o hábito indicava o contrário não era apenas mentira, mas evidência de vida fragmentada, incapaz de alinhar intenção, palavra e conduta. Esse tipo de falha se construía lentamente. Não surgia de grandes decisões isoladas, mas da convivência prolongada com pequenas incoerências toleradas. Prometer justiça e agir com favoritismo, declarar honestidade e manipular medidas, afirmar compaixão e agir com indiferença. Cada discrepância, quando repetida, criava uma fissura interna que o sistema egípcio considerava grave, porque indicava ruptura com a ordem de Ma'at, baseada em equilíbrio e consistência. A contradição também aparecia na forma como o indivíduo se apresentava publicamente e se comportava em privado. O julgamento não reconhecia essa separação. O que era feito longe de testemunhas humanas tinha o mesmo peso do que era feito em espaços públicos. A balança não avaliava a reputação construída, mas realidade acumulada. Aquele que cultivava imagem de retidão enquanto praticava desvios silenciosos carregava um coração especialmente instável, porque sua vida inteira havia sido estruturada sobre dissociação. Outro aspecto crítico era a contradição moral seletiva. Alguns indivíduos seguiam rigidamente certos princípios, enquanto ignoravam outros. Eram corretos no comércio, mas cruéis no ambiente doméstico. Eram generosos em rituais, mas abusivos no exercício de autoridade. O sistema egípcio não aceitava compartimentalização. A ordem exigia alinhamento transversal. A falha em um domínio contaminava o todo, porque revelava a aplicação oportunista da moral. A presença da balança tornava essa incoerência visível, sem necessidade de acusação. O coração não precisava explicar onde a contradição ocorrera. Ele apenas se inclinava. O julgamento não interrogava, não investigava caso a caso. A discrepância entre palavra e prática se manifestava como desequilíbrio físico, impossível de ser negado. A alma percebia que não estava sendo condenada por um erro específico, mas por ter vivido de forma internamente dividida. Esse erro era particularmente aterrador porque muitos não o percebiam em vida. A contradição podia coexistir com sensação subjetiva de retidão. O indivíduo acreditava sinceramente em sua própria narrativa moral, sem perceber que suas ações habituais apontavam em outra direção. O julgamento, ao transformar essa divergência em peso mensurável, eliminava a proteção da autoimagem. O coração expunha aquilo que havia sido vivido de fato, não aquilo que havia sido pensado ou declarado, revelando que a coerência, e não a intenção proclamada, era o critério silencioso que sustentava ou arruinava a passagem pela balança. O julgamento egípcio não se concentrava em momentos excepcionais, mas no tecido contínuo da vida comum. A ética do cotidiano era o campo onde a maioria das falhas se formava, justamente porque ali o erro parecia inofensivo, repetível e facilmente justificável. Pequenas escolhas diárias feitas sem reflexão prolongada eram tratadas como material bruto do peso moral. O sistema entendia que aquilo que alguém fazia automaticamente revelava mais sobre sua relação com a ordem do que decisões tomadas sob pressão extraordinária.
No trabalho, por exemplo, atrasar deliberadamente tarefas, explorar a fragilidade de subordinados ou se apropriar de recursos compartilhados não era visto como falha administrativa menor, mas como ruptura prática da harmonia social. Essas ações raramente geravam punição imediata em vida, o que as tornava ainda mais perigosas. A ausência de consequência terrena reforçava o hábito, e o hábito, por sua vez, se acumulava no coração como massa silenciosa. O julgamento posterior tornava visível aquilo que havia sido normalizado pela rotina. No comércio, pequenas manipulações eram especialmente condenáveis. Ajustar pesos, esconder defeitos, omitir informações relevantes ou explorar a ignorância do outro eram práticas comuns o suficiente para parecerem aceitáveis. O sistema egípcio, porém, tratava cada uma dessas ações como ataque direto à confiança coletiva. Não importava o valor envolvido. O que pesava era a disposição interna de se beneficiar da desinformação alheia. Repetida ao longo do tempo, essa disposição moldava o coração mais do que qualquer ato isolado. Dentro do espaço doméstico, a ética cotidiana assumia forma ainda mais silenciosa. Gritos frequentes, humilhações sutis, controle excessivo e indiferença emocional não deixavam marcas públicas, mas eram considerados altamente densos do ponto de vista moral. O julgamento não distinguia a autoridade legítima de abuso cotidiano quando este se tornava padrão. O fato de ocorrer entre paredes privadas não reduzia o peso acumulado. A ordem exigia equilíbrio também nas relações mais íntimas. A relação com os mais vulneráveis era outro ponto central. Negar ajuda possível, tratar pedidos legítimos como incômodo ou usar a própria vantagem para constranger quem precisava eram atitudes que, isoladamente, podiam parecer pequenas. No entanto, quando repetidas, revelavam disposição constante para desequilíbrio. O sistema não exigia heroísmo contínuo, mas exigia que a vulnerabilidade alheia não fosse tratada como oportunidade. Cada escolha contrária reforçava um padrão reconhecível pelo coração. Mesmo o modo de falar no dia a dia entrava nessa contabilidade. Palavras usadas para manipular, prometer sem intenção de cumprir ou minimizar danos causados, tinham peso próprio. A linguagem cotidiana não era neutra. Ela expressava alinhamento ou desvio em relação à ordem. Falar de forma a confundir, enganar ou humilhar, mesmo sem intenção declarada de causar grande dano, se tornava hábito e, como hábito, se convertia em peso mensurável no julgamento. A ética do cotidiano tornava o julgamento particularmente implacável, porque não exigia maldade consciente. Bastava viver no automático, repetindo escolhas convenientes sem revisão. O sistema não punia a falha ocasional, mas a falta de correção persistente. Cada dia vivido sem ajuste acrescentava uma camada quase invisível ao coração. Quando a balança finalmente se movia, essas camadas acumuladas se revelavam como prova concreta de uma vida conduzida sem atenção constante àquilo que parecia pequeno demais para importar, mas que, na lógica do julgamento, nunca deixava de contar. O ritual da pesagem do coração não existia isolado da vida política e administrativa do Egito Antigo. Ele funcionava como extensão direta do modo como a sociedade era organizada, governada e disciplinada. A ideia de Ma'at como ordem universal não se limitava ao além, mas estruturava leis, hierarquias e decisões práticas em vida. O julgamento das almas servia como fundamento invisível que legitimava a autoridade, punição e obediência, criando continuidade entre justiça humana e justiça cósmica. A figura do governante era apresentada como responsável por manter Ma'at na Terra. Isso significava garantir equilíbrio, justiça e estabilidade social. Quando autoridades puniam fraudes, abusos ou desordem, não estavam apenas exercendo poder político, mas imitando o funcionamento do tribunal pós-morte. Essa imitação não era simbólica, era pedagógica. Ao ver a justiça terrena agir de forma rígida, o indivíduo aprendia que a justiça do além seria ainda mais exata e inapelável. O medo do julgamento eterno reforçava a aceitação de punições em vida. Sofrer sanção agora podia ser visto como oportunidade de correção, antes da balança final.
Essa lógica tornava a obediência racional. Resistir à ordem social não era apenas risco político, mas risco eterno. O sistema transformava a disciplina em autopreservação. Cumprir regras deixava de ser simples submissão e passava a ser investimento na própria continuidade após a morte. A administração cotidiana também incorporava essa lógica. Pesos, medidas, registros e contratos eram tratados com rigor, porque refletiam a mesma precisão exigida no julgamento das almas. A fraude administrativa não era apenas crime contra o Estado, mas desvio contra a ordem cósmica. Funcionários corruptos não eram vistos apenas como ineficientes, mas como ameaças à estabilidade universal. Essa associação elevava o peso moral de falhas burocráticas aparentemente pequenas. A justiça humana, ao punir repetição de desvios, imitava a matemática do julgamento pós-morte. Não se buscava corrigir apenas o ato isolado, mas interromper o hábito. Reincidência era tratada com severidade porque indicava padrão consolidado, o mesmo critério usado pela balança. Assim, o indivíduo aprendia desde cedo que não era o erro pontual que condenava, mas a persistência nele. A política se alinhava à lógica do coração pesado. O medo do apagamento definitivo também funcionava como ferramenta de controle social silencioso. Não era necessário ameaçar constantemente com violência física. Bastava lembrar que a desordem não resolvida em vida reapareceria de forma irreversível após a morte. Essa ameaça não precisava ser verbalizada a todo momento. Ela estava presente em rituais, imagens funerárias e narrativas cotidianas, funcionando como pressão contínua sem necessidade de coerção explícita. Ao integrar julgamento, moral e governo em um único sistema coerente, o Egito Antigo criou uma forma de poder que ultrapassava a vida individual. A ordem não terminava com a morte do governante, nem com o fim de um mandato. Ela se estendia para além da existência física, transformando cada escolha cotidiana em ato político silencioso. Viver em conformidade com Ma'at era, ao mesmo tempo, obedecer à sociedade e preparar o coração para um exame que não distinguia entre falha civil e falha cósmica, apenas registrava o quanto cada uma havia sido tolerada ao longo do tempo. Quando o coração não ultrapassava o peso da pena de Ma'at, o julgamento não produzia celebração nem triunfo público. Passar na balança não era apresentado como vitória emocional, mas como confirmação silenciosa de alinhamento. A alma não recebia aplauso nem recompensa exuberante. Ela simplesmente não era interrompida. A continuidade era concedida como estado estável, não como prêmio espetacular. Essa sobriedade fazia parte da lógica do sistema, pois o objetivo não era gerar desejo de glória, mas medo de exclusão. O estado concedido à alma aprovada era descrito como permanência dentro da ordem. Não havia transformação radical de identidade, nem elevação súbita de status. O indivíduo continuava sendo aquilo que havia sido, agora sem a ameaça de aniquilação. A recompensa era a manutenção do ser, sem rupturas, sem instabilidade e sem julgamento posterior. Essa concepção reforçava a ideia de que o valor máximo não era prazer ou poder, mas continuidade segura. A passagem bem-sucedida também não apagava a memória da vida anterior. A alma não era libertada de sua história, mas estabilizada nela. Aquilo que havia sido vivido permanecia como parte integrante da existência contínua. Não havia promessa de esquecimento das falhas menores, apenas a garantia de que elas não haviam se acumulado a ponto de gerar peso fatal. A ordem não reescrevia a vida, apenas permitia que ela prosseguisse sem colapso. Outro aspecto crucial era a ausência de progresso automático após a aprovação. Passar na balança não significava ascensão constante ou privilégio ilimitado. A alma aprovada entrava em um estado de permanência funcional, no qual a estabilidade era mantida por continuidade da ordem, não por mérito acumulável. Isso eliminava a ideia de competição moral no além. O julgamento não classificava os justos, apenas separava o que podia continuar do que precisava ser eliminado. Essa visão tornava o medo ainda mais eficaz. Não se prometia algo extraordinário em troca de obediência. Prometia-se apenas não desaparecer.
O indivíduo não era motivado por fantasia de recompensa exuberante, mas pela aversão ao apagamento. A ética se sustentava mais pelo terror do fim absoluto do que pelo desejo de prazer eterno. O sistema apostava na conservação, não na sedução. A aprovação também não encerrava o processo como um clímax narrativo. Ela funcionava como transição técnica. Assim como a falha levava à ação imediata de Amit, o sucesso levava à continuidade sem espetáculo. Essa simetria reforçava a impessoalidade do julgamento. Não havia emoção no resultado, apenas consequência lógica. O sistema não reagia à alma, apenas a encaminhava conforme o peso registrado. Ao definir a recompensa como simples continuidade, o Egito Antigo retirava do julgamento qualquer caráter consolador excessivo. Viver corretamente não garantia êxtase, apenas garantia não ser removido da ordem. Essa sobriedade reforçava a disciplina em vida, pois deixava claro que o objetivo não era alcançar algo extraordinário, mas evitar a única perda considerada verdadeiramente insuportável: deixar de existir sem deixar rastro. Diante de um julgamento que não admitia improviso, as famílias egípcias passaram a tratar a morte como projeto de risco calculado. A preparação não era apenas ritualística, mas estratégica. Cada decisão tomada antes do sepultamento tinha como objetivo reduzir probabilidades específicas de erro no caminho, na confissão e na pesagem. Não se buscava garantir sucesso absoluto, mas diminuir vulnerabilidades conhecidas. A morte era encarada como evento técnico previsível, e a família assumia o papel de gestora preventiva do destino do falecido. A escolha dos textos funerários era a primeira camada dessa estratégia. Não se tratava de reunir o máximo de fórmulas, mas de selecionar aquelas consideradas mais relevantes para o perfil do indivíduo. Alguém envolvido em comércio recebia ênfase em negações ligadas à fraude e medidas. Autoridades domésticas eram cercadas por fórmulas relacionadas a abuso e injustiça privada. Essa personalização revela que o julgamento era entendido como específico e direcionado, não genérico. A família tentava antecipar onde o coração poderia ser mais vulnerável. A contratação de escribas experientes fazia parte do mesmo cálculo. Um texto bem copiado não era luxo estético, mas redução de risco operacional. Erros de grafia, inversões de ordem ou omissões eram vistos como ameaças reais. Por isso, famílias com mais recursos investiam em profissionais reconhecidos, revisões múltiplas e materiais duráveis. A escrita não era expressão simbólica de fé, mas instrumento de sobrevivência técnica no além. Os amuletos eram distribuídos de forma estratégica pelo corpo mumificado. Cada posição correspondia a uma função específica. O escaravelho do coração era central, mas outros protegiam memória, orientação e integridade durante o percurso. A lógica não era empilhar objetos indiscriminadamente, mas cobrir pontos críticos do processo. A família tentava mapear onde a alma poderia falhar e intervir ali com um dispositivo apropriado, reconhecendo implicitamente que nenhuma proteção era total. O próprio ritual funerário funcionava como ensaio simbólico. Palavras eram recitadas, gestos repetidos e sequências encenadas para fixar na memória do falecido aquilo que ele precisaria reproduzir depois. Acreditava-se que essa repetição reforçava a prontidão da alma. Não se confiava apenas na moral interior, mas na familiaridade procedural. A morte não era tratada como salto no escuro, mas como passagem que podia ser treinada. Outro aspecto estratégico era a tentativa de compensação tardia. Doações, oferendas e rituais adicionais eram realizados como forma de equilibrar possíveis falhas conhecidas em vida. Embora não apagassem hábitos consolidados, essas ações eram vistas como formas de alinhar a memória social do falecido e reduzir tensões morais residuais. A família tentava fechar brechas percebidas, mesmo sabendo que a balança não trabalhava com compensação plena. A preparação também incluía silêncio seletivo. Certos aspectos da vida do falecido eram omitidos ou suavizados em narrativas públicas para evitar que a memória social reforçasse padrões negativos. Não se acreditava que isso enganaria o julgamento, mas que poderia reduzir a carga simbólica
que moldava a identidade final da alma. A reputação continuava sendo tratada como força que influenciava hábitos e autoimagem mesmo após a morte. Essas estratégias revelam que o julgamento das almas não era encarado como ato puramente divino, mas como sistema com pontos de intervenção possíveis. As famílias aceitavam a rigidez da balança, mas tentavam controlar tudo o que vinha antes dela. O medo não levava à passividade, mas a um tipo de engenharia moral e ritual, na qual cada detalhe era pensado como tentativa de atravessar um processo que não perdoava falhas evidentes, mas deixava pequenas margens para quem se preparava com precisão e antecipação. Embora o julgamento das almas seja frequentemente apresentado como um ritual fixo e imutável, os registros históricos mostram variações importantes ao longo dos séculos. Essas mudanças, porém, não afetavam o núcleo do processo. O que se transformava eram detalhes de linguagem, iconografia e ênfase ritual, enquanto a lógica central da pesagem do coração permanecia intacta. Essa estabilidade do mecanismo principal revela o quanto ele era considerado essencial para a manutenção da ordem social e moral. Em períodos mais antigos, o acesso aos textos funerários completos era extremamente restrito. Apenas membros da elite tinham condições de registrar fórmulas detalhadas, nomes corretos e sequências completas do julgamento. Com o tempo, versões mais simplificadas começaram a circular, permitindo que camadas mais amplas da população tivessem algum grau de preparação. Essa ampliação não alterou a exigência do julgamento, apenas aumentou a ansiedade coletiva, pois mais pessoas passaram a compreender com clareza os riscos envolvidos. A iconografia da balança também sofreu ajustes. Em alguns períodos, a presença de entidades secundárias era mais destacada. Em outros, a cena era simplificada para enfatizar o confronto direto entre coração e pena. Essas escolhas visuais não suavizavam o julgamento. Ao contrário, funcionavam como adaptação pedagógica, tornando o mecanismo mais compreensível para públicos diferentes. A clareza da cena aumentava o impacto psicológico, reforçando a ideia de que o processo era direto e inevitável. As fórmulas da confissão negativa também passaram por reorganizações. Certas faltas ganhavam maior destaque conforme mudavam as tensões sociais. Em épocas de expansão administrativa, fraudes e abusos de autoridade apareciam com mais frequência. Em períodos de instabilidade econômica, práticas ligadas à retenção de alimentos e exploração da miséria recebiam maior ênfase. O julgamento se ajustava ao contexto sem abandonar sua estrutura central, absorvendo preocupações do presente e projetando-as no além. Apesar dessas variações, alguns elementos nunca desapareceram. O coração continuou sendo a prova central. A pena de Ma'at permaneceu como padrão absoluto. A presença do registro escrito nunca foi eliminada. A possibilidade de aniquilação por falha permaneceu constante. Essas permanências indicam que o medo fundamental não era circunstancial, mas estrutural. O sistema podia se adaptar superficialmente, mas não podia abrir mão do terror silencioso que sustentava sua eficácia. A continuidade do julgamento ao longo do tempo também mostra que ele funcionava como linguagem comum entre gerações. Mesmo quando detalhes mudavam, a ideia central era reconhecida imediatamente. Crianças aprendiam a temer a balança da mesma forma que seus antepassados haviam temido. Essa transmissão não dependia de fidelidade literal aos textos antigos, mas da preservação da lógica do peso, da prova e da consequência irreversível. As variações, portanto, não enfraqueciam o julgamento, mas o mantinham funcional. Ao ajustar formas externas sem tocar no núcleo, o sistema conseguia atravessar mudanças políticas, sociais e econômicas sem perder sua força disciplinadora. O medo permanecia atual porque o mecanismo permanecia reconhecível. Independentemente da época, a alma continuava enfrentando o mesmo problema fundamental: sustentar, diante da balança, uma vida que não tivesse acumulado peso suficiente para interromper a própria continuidade. O aspecto mais eficiente do julgamento das almas não era a cena final da balança, mas a forma como ela se infiltrava na vida cotidiana,
sem precisar ser invocada explicitamente. O terror silencioso funcionava como tecnologia psicológica contínua. Não dependia de ameaças repetidas nem de demonstrações públicas de punição. Bastava que o mecanismo fosse conhecido. A clareza do procedimento substituía a violência aberta. Cada pessoa carregava consigo a imagem do tribunal como parâmetro invisível de decisão. Essa autocensura não operava por pânico imediato, mas por cálculo constante. Antes de agir, o indivíduo avaliava se aquela escolha se repetiria, se criaria hábito, se deixaria resíduo. O julgamento ensinava que não era o ato isolado que importava, mas a trajetória que ele inaugurava. Assim, pequenas decisões eram filtradas por sua capacidade de se tornar rotina. O medo não paralisava, ele direcionava. A pessoa não precisava lembrar da balança o tempo todo, apenas precisava lembrar que o coração somava. O silêncio era parte essencial dessa tecnologia. O sistema não exigia confissão pública constante, nem exposição regular de falhas. Pelo contrário, quanto menos barulho, mais eficaz. O indivíduo era treinado a vigiar a si mesmo. A ausência de fiscalização visível tornava a responsabilidade mais pesada, porque deslocava o controle para o interior. Não havia como transferir culpa para a ignorância do outro ou para a ausência de testemunhas. O coração observava em silêncio. A iconografia funerária reforçava essa dinâmica ao mostrar o julgamento sem gritos, sem tumulto e sem conflito. A cena era ordenada, limpa e precisa. Essa estética ensinava que o perigo não vinha do caos, mas da normalidade. A balança não punia por raiva. Ela respondia ao que já estava ali. O terror não precisava ser teatral, porque era inevitável. A previsibilidade substituía o choque. O efeito social dessa autocensura era profundo. Comunidades inteiras passavam a regular comportamentos por antecipação. Certas práticas eram evitadas não por medo imediato de punição terrena, mas por receio de acumular peso invisível. Isso criava um ambiente em que a moral era mantida, mesmo quando a vigilância externa falhava. O julgamento funcionava como auditoria permanente, dispensando supervisão constante. A linguagem cotidiana absorvia esse medo de forma indireta. Expressões de advertência, conselhos e histórias familiares reforçavam a ideia de que nada passava despercebido no longo prazo. Não era necessário citar Osíris ou a balança, bastava lembrar que tudo conta. Essa frase simples carregava o peso de um sistema inteiro. O terror silencioso não precisava ser explicado, ele era pressuposto compartilhado. A autocensura também atingia a esfera íntima. Pensamentos recorrentes, intenções não verbalizadas e desejos tolerados eram vistos como sementes de hábito. O julgamento não afirmava que pensamentos isolados pesavam, mas ensinava que aquilo que se alimenta tende a se manifestar em ação repetida. Assim, o indivíduo aprendia a vigiar não apenas o que fazia, mas o que permitia crescer dentro de si. Ao transformar o medo em rotina mental discreta, o julgamento das almas alcançava seu objetivo mais duradouro. Ele não precisava agir frequentemente, porque já havia moldado o comportamento antecipadamente. A balança, distante no tempo, governava o presente. Cada escolha era tomada sob a sombra de um futuro técnico, silencioso e inevitável, no qual não haveria explicação, apenas registro. Quando se observa o julgamento das almas em funcionamento contínuo, fica claro que ele não era um evento isolado, mas uma máquina moral completa, operando desde o nascimento até a morte, sem jamais desligar. A vida inteira era tratada como fase preparatória, não no sentido de treinamento espiritual abstrato, mas como acúmulo concreto de dados que seriam verificados mais tarde. Cada escolha repetida alimentava o sistema, tornando o julgamento final apenas a leitura de algo que já estava escrito internamente. A morte, nesse contexto, não inaugurava um novo processo moral. Ela apenas deslocava o indivíduo de um ambiente onde o erro podia ser corrigido para outro, onde só podia ser medido. A balança não criava o peso, apenas o revelava. Isso transformava a existência em uma sequência de ensaios silenciosos, nos quais cada ato cotidiano funcionava como simulação parcial do exame final. Não havia ruptura entre viver e ser julgado.
Havia continuidade operacional. O coração era o elo central dessa máquina. Ele conectava hábito, intenção, repetição e consequência sem precisar de interpretação externa. Tudo aquilo que o indivíduo fazia sem resistência interna era registrado ali. A máquina não se alimentava de decisões dramáticas, mas de normalidades. O que se tornava automático ganhava prioridade no registro. Por isso, a vigilância era exigida justamente nos momentos em que ninguém parecia estar olhando. A confissão negativa, as fórmulas, os textos e os amuletos funcionavam como interfaces desse sistema, não como atalhos. Eles não substituíam a vida vivida, apenas permitiam que ela fosse corretamente apresentada e verificada. Quando usados, revelavam a consciência de que o sistema era maior do que a percepção individual. A máquina moral não podia ser enganada, apenas atravessada com precisão. A presença dos juízes, do escriba e da criatura de aniquilação completava o circuito. Cada componente tinha função específica e limitada, garantindo que o processo não dependesse de vontade ou emoção. O julgamento não avaliava arrependimento, sofrimento ou justificativa tardia. Ele verificava alinhamento estrutural. A alma não era comparada a outras, mas a própria ordem que havia sido ensinada desde o início. Essa máquina também explicava por que o medo nunca precisava ser constantemente renovado. Uma vez compreendido, o sistema se tornava autoexecutável. O indivíduo não precisava lembrar de Osíris todos os dias. Bastava lembrar que o coração não esquecia. Esse princípio simples mantinha a engrenagem em funcionamento contínuo, mesmo na ausência de rituais explícitos ou advertências diretas. O julgamento das almas visto dessa forma não era apenas crença religiosa, mas engenharia social de longo prazo. Ele conectava ética, política, economia e intimidade em um único fluxo causal. Viver bem não era ideal elevado, mas condição técnica para continuar existindo. A falha não era castigada com dor, mas com interrupção. Essa lógica fazia da existência algo que precisava ser sustentado diariamente, sem garantia, sem espetáculo e sem revisão posterior, apenas pela coerência silenciosa entre aquilo que se fazia repetidamente e aquilo que, no final, seria colocado na balança. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.